Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 11. Uma breve saudação nesta noite para a glória de Deus. Assim diz o texto sagrado: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amados irmãos, nessa noite eu poderia estar trazendo aqui um salmo para estarmos aqui glorificando a Deus por esta data tão especial no dia de hoje. Poderia estar falando aqui acerca também de várias e várias situações bíblicas que nos falam a respeito do agradecimento ao nosso Deus, das dádivas que Deus derramou sobre a vida de todos aqueles que reconhecem e o agradecem pelos feitos que o Senhor tem manifestado e principalmente por mais um ano de vida na sua presença. Mas o Senhor falou comigo acerca dessa palavra. Esse texto aqui nos fala acerca de algumas verdades. A primeira delas é que o Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito aqui no versículo 11, Ele veio para o seu povo. Ele veio para os judeus, ele veio para a nação de Israel. Enquanto Jesus Cristo esteve aqui em carne, ele veio para todos aqueles homens que faziam parte da nação de Israel, para o povo judeu. Mas o texto aqui nos fala, meus queridos, ele veio para o que era seu, o povo judeu, mas os seus não o receberam. Então, queridos, em carne, quando o Filho de Deus esteve aqui entre nós, Ele manifestou os seus milagres, manifestou os seus feitos extraordinários, o seu poder sobrenatural, mas sobretudo o seu grande amor incondicional pela nação de Israel. Mas ainda assim, queridos, ele não foi reconhecido pelos seus como o seu Messias, como o ungido de Deus, como o rei de Israel. Ele não foi reconhecido como o Filho de Deus. E o texto aqui nos fala, meus queridos, que mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. O que isso significa, queridos? Isso significa que isso não acontece por nascimento humano, nem pela vontade do homem. Isso não acontece, queridos, por tradições humanas. Isso não acontece pelos esforços humanos, nem pelos desejos humanos. Isso não é mérito algum de homem algum aqui na terra, mas simplesmente pelo poder de Deus, que Ele de fato, Ele escolhe, Ele separa e Ele elege aqueles que serão seus filhos, porque o Senhor já conhece na eternidade quem são aqueles que de fato crerão no nome do Filho de Deus. O Senhor já conhece de fato quem são aqueles que crerão e o confessarão como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Isso aqui, queridos, que o Senhor está falando é algo muito sério. E que muitas pessoas, infelizmente, acham que, se intitulando Filho de Deus, por continuarem fazendo coisas que desagradam a Deus, por continuarem vivendo das suas formas, da maneira como elas bem querem, vivendo muitas vezes, meus queridos, na prática do pecado. E muitos até se intitulam e se dizem ser filhos de Deus. Mas não é isso que o texto aqui nos fala. Não é por tradição familiar, queridos. Não é por tradição humana. Não é por força ou por desejo ou pela vontade do homem. Mas sim pela vontade do Deus Altíssimo. Aleluia. Jesus Cristo, queridos, ele veio com uma missão. Não somente de resgatar e salvar o que se havia perdido, mas ele veio com uma missão também de curar, ele veio com uma missão também de restaurar, ele veio com uma missão também de libertar, ele veio também com uma missão de transformar vidas. E o maior milagre, queridos, não é apenas o milagre da salvação, sobretudo é esse o maior milagre, mas o maior milagre de todos é de fato aquele que foi de fato convertido ao Senhor Jesus. Aquele que o aceitou, que creu no seu nome, que recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador da sua vida, o único, de fato, desse pecador arrependido, não voltar mais às práticas do pecado. Porque do que adianta o Filho de Deus curar o homem de um câncer no pulmão, por exemplo,
e depois este mesmo homem voltar a fumar de novo. Quando nós olhamos, por exemplo, lá na cura dos 10 leprosos, 9 não retornaram para agradecer o Filho de Deus, apenas um, e aqueles outros 9 voltaram de novo para aquela bagaceira, voltaram de novo para aquela velha vida da qual eles viviam antes. O maior milagre, queridos, consiste em não somente ser salvo, mas ser curado e verdadeiramente não voltar mais às suas práticas pecaminosas. Mas aqui o Senhor diz na sua palavra: todos quantos creram no nome do Senhor, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa é uma eleição soberana. Essa é uma eleição que parte do próprio Senhor para a vida daquele que de fato crê no nome do Filho unigênito de Deus. Porque a Bíblia nos fala, queridos, que o Senhor é Ele que separa, é Ele que nomeia, é Ele que escolhe, é Ele que determina pela sua vontade soberana. Da mesma forma, queridos, como Ele determinou para a vida da nossa amada irmã Jane, missionária Jane, que está hoje aqui oferecendo esse culto de ação de graças, que está hoje aqui agradecendo ao Senhor pelo milagre da tão grande salvação na sua vida. Da mesma forma também, queridos, essa graça de Deus alcançou a muitos, assim como eu também. Pessoas assim como eu, que vivia ali no cemitério do Gavião, fazendo rituais e blasfemando contra Deus. A graça de Deus me alcançou. Aleluia. A graça de Deus alcança aquele que está na sarjeta. A graça de Deus alcança aquele que está nos prostíbulos. Alcança também aqueles que estão nos bares. A graça de Deus alcança aqueles que estão nos motéis aí, naquelas camas de adultério. A graça de Deus alcança também aqueles que estão nos rituais, nas encruzilhadas, nos cemitérios. Mas isso só acontecerá se de fato este homem ou esta mulher de fato permitisse que a graça de Deus o alcance, que através do Espírito de Deus de fato venha tocá-lo e venha de fato convencê-lo e convertê-lo ao Filho de Deus. E muitas vezes, irmãos, pessoas acham que podem verdadeiramente bater no peito e dizer: eu sou filho de Deus. Mas não é o que a Bíblia nos fala. Além desse texto aqui, queridos, nós olhamos lá em 1 João, capítulo 3, a partir do verso 1. Lá está escrito: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. E diz mais também em Romanos capítulo 8, no verso 16 e 17. Porque o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo verdadeiramente somos herdeiros. E se somos herdeiros de Deus, somos também co-herdeiros de Cristo Jesus. Então, queridos, o Senhor está falando aqui nessa noite. O Senhor está dizendo, meus amados, que de fato para que você alcance a cidadania celestial, uma nova filiação não corruptível, que o seu nome verdadeiramente venha a ser escrito no livro da vida, é necessário entender, meus amados, que para que você de fato um dia esteja no alto céus, não nesse céu que é visível a todos nós, mas no terceiro céu, onde habita o trono de Deus, onde de fato um dia a igreja toda estará reunida, é necessário que você dê o primeiro passo para o Senhor Jesus Cristo, que você o reconheça como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Foi isso que aconteceu na vida da nossa amada irmã Jandira, foi isso que aconteceu na vida de muitos que estão aqui, foi isso que aconteceu há 13 anos atrás, na vida desse pobre pecador, que reconheceu que de fato eu estava ali sucumbido às trevas, mas eu carecia, dependia e estava totalmente afundado e precisava da graça soberana de Deus. Porque o texto nos fala lá em Efésios capítulo 2, no verso 8 e 9: porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, meus queridos, concluindo essa mensagem nessa noite, tudo isso só acontece pela vontade soberana de Deus, através da sua graça salvadora. O Senhor Jesus ainda está nesse mundo através do seu Espírito Santo,
chamando a todos os homens, conforme está escrito aqui, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Por isso Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo para resgatar e salvar o que se havia perdido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. O Senhor Jesus Cristo está nesta noite aqui, meus amados. Está sendo engrandecido e glorificado através desse culto de ação de graças, através da manifestação do seu poder, através da manifestação do seu Espírito Santo. E Ele espera de você mais uma vez, em mais uma oportunidade, em mais uma chance que você está tendo para se examinar e permitir-se que o Espírito Santo de Deus possa lhe tocar, possa lhe convencer e converter o seu coração ao Filho de Deus. Amém? Então, meus amados irmãos, essa era a mensagem dessa noite. Enquanto a perspectiva na terra, na vida de muitos homens, está nessa terra aqui, nós, porém, a Igreja do Senhor, estamos com os olhos fitos para os céus, porque é de lá que vem o nosso socorro. É de lá, queridos, que vem a nossa cidade, porque a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele voltará e não tardará. Ele te ama e Ele te chama. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Eu agradeço pela rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.